No início do século XX, Niterói, então capital do estado do Rio de Janeiro, destacava-se como uma cidade de grande importância no cenário político e urbano do Brasil. Sua posição estratégica próxima do Rio de Janeiro e o seu crescimento econômico, impulsionado pelas reformas urbanas modernizadoras, a colocaram em destaque como um polo administrativo e cultural. Durante esse período, nas gestões dos prefeitos Paulo Alves e de Feliciano Sodré e do presidente do estado do Rio, Nilo Peçanha, a cidade passou por transformações significativas. Entre as várias intervenções urbanas, duas se destacavam pela sua magnitude: a ampliação do porto de Niterói na Ponta da Areia e o projeto do Centro Cívico na Praça da República. Ambas expressavam o desejo de transformações, refletindo as aspirações republicanas de modernização da capital do estado. Além disso, Niterói desempenhava um papel importante como centro político do estado e servindo de residência para líderes estaduais. Dentre eles estava Norival Soares de Freitas, então deputado federal, que mandou construir o solar Notre Heve para a residência de sua família no início dos anos de 1920, localizada no centro da cidade. Centro esse que se transformava em um dos símbolos do progresso e da modernidade no período. O solar Notre Heve é um exemplar notável da arquitetura eclética romântica. Foi erguido entre 1921 e 1926 para ser a residência da família de Norival de Freitas. Projetado pelo arquiteto francês Berrari e construído pelo mestre de obras João Dalossi, o prédio mistura influências do estilo Art Nouveau e técnicas tradicionais portuguesas, destacando-se como uma das poucas construções residenciais de Niterói do início do século XX que ainda preserva o uso de ferro fundido, pinturas parietais e ornamentos em argamassa. O nome Notre Heve que encontramos destacado na fachada quer dizer nosso sonho e transmite bem a aspiração cultural da época, de afrancesar os nossos costumes e a nossa cultura, bem como o uso do estilo Art Nouveau, caracterizado por linhas sinuosas, inspiradas na natureza e pelo uso de figuras femininas na decoração. Norival de Freitas nasceu em Niterói em 1883. Foi bacharel em Direito, professor, jornalista, historiador e de carreira política. Formado em Direito em 1907, no mesmo ano viajou para a Europa em missão oficial a convite do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com o objetivo de levantar nos arquivos portugueses documentos relativos à história do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Na biblioteca do Palácio da Ajuda em Lisboa, descobre um mapa de 1574, que indicava o local exato da fundação do Rio de Janeiro, indicado pela legenda de Cidade Velho, no sopé do Morro do Pão de Açúcar. Em reconhecimento a esse trabalho, o jovem advogado de 24 anos recebeu o título de membro do IHGB. Em 1912, casa-se com Noelina Marcial e logo após inicia sua trajetória política, sendo eleito várias vezes deputado federal e vereador por Niterói. Norival faleceu em 1969, vítima de um ataque cardíaco, aos 85 anos de idade. O solar Notre Heve, além de residência da família de Norival de Freitas, foi também um ponto de encontro da alta sociedade niteroiense e palco de importantes reuniões políticas que contaram com a presença de figuras notáveis da República. Desde a sua construção em 1926 até o falecimento de Norival em 1969 e de Neolina em 1976, a casa sempre foi residência da família. Originalmente, o pavimento térreo era destinado às áreas sociais e aos serviços da casa, e no pavimento superior, além da parte íntima da residência com os quartos e sala de banho, uma sala de visitas para convidados especiais. Nos fundos do terreno ficava a garagem, e o jardim que emoldurava o solar mantém até hoje as linhas orgânicas e curvas de estilo romântico, e era um lugar de lazer e desfrute familiar. Após o falecimento de Neolina, em 1976, a família decidiu colocar o solar à venda. Em 1979, antes que fosse demolido para dar lugar a um edifício comercial, a Prefeitura de Niterói desapropriou o imóvel com o objetivo de preservar esse importante patrimônio histórico. Nos anos 1980, o Instituto Estadual de Patrimônio Cultural, INEPAC,
sob a direção do arquiteto Ítalo Campo Fiorito, liderou o processo que assegurou a proteção legal do imóvel, por meio de seu tombamento, impedindo assim sua demolição ou qualquer alteração que pudesse comprometer suas características arquitetônicas e históricas. O tombamento do solar Notre-Rêve como patrimônio histórico-cultural foi uma medida essencial para garantir a sua preservação. Entretanto, durante décadas, o solar passou por períodos de uso cultural e períodos de abandono, sofrendo com incêndios, roubos e concessões de uso inadequados que levaram à parcial descaracterização de suas estruturas e ornamentações originais. Até que em 2022, a Prefeitura de Niterói inicia um minucioso processo de restauração e requalificação do imóvel, definindo o uso cultural para o solar. Toda a obra de restauração foi acompanhada pela Secretaria Executiva, Secretaria Municipal de Cultura e supervisionada pelos órgãos de preservação, tanto o Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural, DEPAC, e do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, de forma a garantir os critérios de conservação e preservação patrimonial. O projeto de restauração foi meticulosamente planejado para recuperar as características originais da edificação, incluindo os delicados trabalhos de serralheria Art Nouveau, as pinturas parietais decorativas nas paredes, as técnicas de pochoir, que é uma técnica de pintura artesanal sobre superfícies, as caixilharias de madeira com vidros coloridos e os ornamentos em argamassa. Durante todo o processo, uma equipe transdisciplinar de especialistas em restauro utilizou uma combinação de técnicas tradicionais e inovadoras, embasadas por extensas pesquisas históricas e iconográficas, garantindo a autenticidade de cada intervenção. Além da restauração, o solar foi ampliado por meio de uma arquitetura moderna e funcional para abrigar o programa Aprendiz Musical, que aqui realizará suas atividades educativas e culturais, ampliando o acesso dos moradores de Niterói a um dos mais bem-sucedidos programas de formação musical do Brasil. A restauração do solar Notre-Rêve não se limitou à preservação de sua arquitetura. O projeto visou requalificar o espaço como um centro de cultura e educação, resgatando seu valor histórico e social para a cidade de Niterói. Protegido pelo tombamento, o solar agora plenamente restaurado retoma o seu lugar de destaque não apenas como um monumento à memória local, mas também como um espaço dinâmico que celebra a história e serve às futuras gerações.